A paz do Senhor para todos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para aquele que vai ouvir, vai ver e vai também compartilhar esse vídeo, né? Eu espero em nome de Jesus Cristo que você seja bem-vindo, né, aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo, que vão ficar um pouco prestando atenção, alguns minutos, na palavra de Deus. Trazer um pouco de ensinamento sobre a nossa vida, que a nossa vida, ela não é vida fácil. Ela é uma vida muito difícil. Nada nesse mundo é fácil. Nada nesse mundo é fácil. Tudo é difícil. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 6, que diz assim: Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejai contristado por várias provações. Nisto exultai, embora no presente tempo, se necessário, sejai contristado por várias provações. Primeiramente, eu quero tentar explicar essa palavra. Ele diz primeiro, nisso ou nisto, exultai. A palavra exultai no grego, no original grego, era diz alegrai-vos, ou esteja alegre. Então, ele está dizendo, antes dele falar, chegar no final dessa frase, ele disse, nisso exultai e alegrai, embora no presente tempo, que seja no dia de hoje, no dia atual que você está vivendo, se necessário, o apóstolo Pedro faz, se necessário, sejai contristado. Quer dizer, no presente tempo, na vida atual que nós estamos vivendo, que vocês estão vivendo, se necessário, Deus vai permitir a gente passar por tristeza. A palavra contristado significa entristecido ou pessoa que está triste no estado de tristeza. Então, ele diz, se necessário, seja contristado, que você esteja triste. Por quê? Por várias provações. Deus, ele nos permite a gente passar por várias provações. E é por isso que nós entendemos que é preciso a gente tentar viver a palavra de Deus, que mesmo faltando as coisas na minha e na sua vida, ele nos ensina a nós estar alegre, a estar contente. Veja só quando ele fala no livro de, segundo escreveu João, capítulo 14, o versículo 33, ele disse, tenho dito isto, no mundo vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, o bom ânimo é alegria. A gente tem que estar alegre, tem que estar contente. Parece um contraste, parece uma palavra meio difícil de entender. Mas é por isso que os cristãos, os crentes, os evangélicos, as pessoas que andam pela palavra de Deus, eles vão para a igreja porque lá ele canta, ele exalta o nome de Deus, mesmo passando por aflição da vida. E as pessoas que não são crentes não entendem. Veja ela, veja ele, a situação que ele está passando, ele ainda canta, ainda louva, engrandece o nome de Deus. Se fosse outras pessoas, o que é que estava fazendo? Se fosse outras pessoas, não está vivendo feito você vive, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, a qual te ajuda a você louvar e engrandecer o nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vós não vão ficar sozinhos.
enviarei o Consolador, um igual a mim. Jesus está dizendo, ele vai estar no meio de vós. Ele não vai estar de lado, nem na esquerda, nem da direita. Ele vai estar dentro de vós. E é esse Espírito Santo que nos conduz a gente ir para a igreja para exaltar e glorificar o nome de Jesus. A enfermidade chega, a gente glorifica. O desemprego chega, a gente glorifica. A família nos abandona, a gente glorifica. Nós estamos sozinhos, nós estamos na solidão, não tem pessoas de lado, não tem família, não tem ninguém do nosso lado, mas nós estamos glorificando a Deus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é benigno, porque Ele é misericordioso. Falando na sua misericórdia, a Bíblia diz, meus irmãos, que se não fosse a misericórdia de Deus, eles nos tinham engolido vivo. Eles quem? As aflições da vida. As pessoas que nos cercam, muitas vezes a família que está do nosso lado estão nos impressionando na parede, querendo que a gente faça coisa, e muitas vezes desistir da presença de Deus, de buscar o nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Nessa vida, meus irmãos, ninguém passa por essa vida sem tomar o cálice do sofrimento. O cálice do sofrimento. Ninguém passa. A criança, quando nasce, muitas delas, geralmente, muitas vezes, a gente não percebe, mas se for no hospital, você já vê, muitas crianças já nascem tomando o cálice do sofrimento. Criança passando por cirurgia, criança com problema de pele, criança com problema respiratório, criança com problema na garganta, criança com problema de câncer, já entra nessa vida, ele já entra nessa vida passando e tomando o cálice do sofrimento. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a tua idade? Qual é o ano que você tem? E você está murmurando, e você está dizendo, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes, é como está escrito, o apóstolo Pedro, ele falou aqui, nisto exaltai. Embora no presente tempo, se necessário, seja contristado, ou seja, entristecido um pouco por várias provações. O que é que não passa provação? A vida não é um incolor, meu irmão. Nós enfrentamos várias provações. O apóstolo Tiago, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. Tiago, capítulo 1 e o versículo 2. Ele diz, tende por motivo de toda alegria, ou seja, o cristão, quando ele passa por provações, ele não deve abaixar a cabeça, ele não deve baixar a sua cabeça, porque nós aprendemos com o Senhor Jesus, com os seus apóstolos, com a palavra de Deus, que quando a gente passamos por provações, é um grande motivo de a gente se alegrar. Eita, como é difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você, habita dentro de mim, e nós precisamos nos alegrar. Qual é a tua provação? Qual é a tristeza que está passando na tua vida hoje? Se por um pouco de tempo seja necessário estar contristado pelas provações que Deus permite, exultai-vos, alegrai-vos no Senhor. Você precisa se alegrar porque Deus está com a sua poderosa mão, estendendo a sua mão e nos ajudando a passar por essas provações. Há diversos significados da palavra provações.
em nossa vida, ou aflições de nossas vidas, ela pode significar policromática, policromática. Ela pode também significar multicoloridas. As provações, elas são leves e também são pesadas. As provações, ela pode ser de várias cores, né? Pode ser rosa claro, pode ser rosa choque. Provações também pode ser vermelho como carmesim, um vermelho escuro. E também pode ser uma provação sombria, um breu, difícil de entender, difícil a gente de cantar, de louvar e de engrandecer o nome de Jesus. É muitas provações. Mas eu me alegro com isso, porque as provações ela pode ser multicolorida, mas também a graça de Deus, ela é multiforme. A graça de Deus era multiforme. Ela também são de várias formas. A graça de Deus, ela é de várias formas. Se nós estamos passando por provações multicoloridas, de várias formas, de várias cores, cada provação que nós passamos, temos a graça de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Cada provação tem uma graça. Cada provação tem um remédio da graça de Deus. Cada ferimento tem a graça de Deus. Cada empurrão tem um consolo de Deus, o Espírito Santo consolando do teu lado, enxugando as tuas lágrimas. É preciso a gente exultar e se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero destacar aqui também, apesar que o apóstolo Tiago ele nos ensina que existem muitas verdades importantes nessa palavra. Provações. Veja só, a primeira as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Veja que o apóstolo Tiago ele disse, ele se dirige aos irmãos, ele dirige-se a palavra aos irmãos e não ao pagão. Então as provações elas são compatíveis com a sua fé, com os cristãos, né? A vida cristã não é uma estufa, não, é espiritual, não, mas é uma arena de luta. Como nós devemos lutar? Abra sua Bíblia para ler a palavra, para entender o que Deus está falando com você. Pega a sua harpa, abra a sua harpa para cantar. Nós lutamos desse jeito. Dobra o seu joelho para orar. Nós lutamos desse jeito. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra a potestade do ar. Então, a nossa luta, ela é uma arena. Devemos lutar com as armas espirituais. A Bíblia diz revestir de todas as armaduras de Deus. As armaduras espirituais, não são as armaduras carnais. Segundo as provações, segundo o apóstolo Tiago, elas são compatíveis com a alegria. As provações elas são compatíveis com a alegria. Como assim? O apóstolo Tiago ele diz assim, diz que em vez de nós reter a tristeza dentro de nós, a tristeza de nós murmurar, devemos ter uma atitude imensa de alegria. Porque se você observar, quando vem o desemprego, quando vem a enfermidade, as provações, o marido vai embora, a esposa vai embora, o filho desobediente, a primeira das coisas que a gente muitas vezes quer ficar encrasulado. Nós queremos ficar encrasulado, ficar triste, deixar que a tristeza tome conta da gente, mas não deve ser assim. A gente deve fazer maior esforço para que a alegria esteja em nossa vida. A segunda provação que o apóstolo Tiago fala, ela é compatível com a alegria.
as provações que Deus permite na minha e na sua vida, a gente deve exaltar e se alegrar na presença de Deus. A terceira, provações, as provações são compatíveis com a esperança, pois são passageiras e não permanentes. Provações, ela é compatível com a esperança. Então, toda provações, a gente tem que ter a certeza que ela é temporal. Ela vai passar. Ela não é permanente. E se ela não é permanente, se você tem a certeza que ela não vai durar muito tempo, que ela não é permanente, que ela não é para sempre, então nós temos a esperança, aleluia, que ela vai passar e que a alegria vai voltar de novo na minha e na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar por elas. Em vez de ficarmos presos em suas garras, vamos passar por essa provação. Você vai passar, eu vou passar, nós vamos passar por essa provação. Ela não vai nos agarrar, não. Ela é passageira, é por pouco tempo e ela vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, para cada provação temos a graça suficiente para enfrentar todas elas. Você só está aguentando essa provação. Você só está de pé hoje porque existe a graça de Deus, que ela é o suficiente para você enfrentar essa provação. Você está passando? Você está conseguindo ficar de pé, mesmo com dores, mesmo com um pouco de contristado? Mas a graça de Deus, ela te dá força para você enfrentar. E a Bíblia diz, mesmo com pouca força, não negasse o meu nome. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esse vídeo foi um pouco mais longo. Faz um dia que eu não faço uma live dessa. Mas que Deus te abençoe, que Deus dê força, que você se alegre nas provações que Deus nos permite. Não é para a morte. Ela é uma experiência que Deus está te dando. Compartilhe em nome de Jesus e que seja um evangelista, um apologético, seja uma pessoa que evangelize através de você compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no meu YouTube, @Anadilson Martins de Lima. Que Deus vos abençoe.